No vídeo passado nós vimos a crucificação de Jesus. Só que Jesus ele não ficou morto para sempre, ele ressuscitou. É o que vai dizer Mateus 27, versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram a guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Eles tinham medo de que o povo acreditasse que Jesus ressuscitou. E isso só mostra como, de fato, mesmo com a vigia dos guardas, Jesus não estar mais naquele lugar deu ainda mais credibilidade ao testemunho de que Jesus ressuscitou. E aí, começando o capítulo 28 de Mateus, no versículo 1, vai dizer assim que, passado sábado, no começo do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Essa leitura ela causa um pouco de confusão. Só que se a gente organizar a ordem dos acontecimentos, fica mais ou menos assim. Jesus, ele ressuscitou em algum momento da madrugada de domingo. A gente tem que entender que, para um judeu, naquele período, o dia ele não era como a gente conhece hoje, que termina às 11h59 e começa meia-noite. Para eles o dia terminava no pôr do sol e aí já era outro dia. E aí Jesus ele ressuscita não necessariamente quando o anjo ele removeu a pedra, mas o anjo remover a pedra é como para mostrar que Jesus não estava mais lá dentro, mas Jesus ele já tinha ressuscitado. Ele não tinha um corpo com limitações, como acontecia quando ele estava vivo. Então ele já tinha sido ressuscitado naquela hora. E aí depois, também de madrugada, o anjo ele desceu do céu e removeu a pedra. Isso foi testemunhado pelos soldados romanos, que estavam fazendo a guarda ali no momento que o anjo desceu. E eles testemunharam o que viram. Quando Maria Madalena e Maria foram ver o sepulcro, eles já encontraram a pedra removida e o anjo. O anjo se assentando em cima da pedra representa a vitória de Jesus sobre a morte, mas não apenas sobre a morte, mas a vitória dele sobre as trevas, né? Mostrando que ele cumpriu o propósito de Deus e que agora ele já havia remido a humanidade. Versículo 5 vai dizer assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Porque ao mesmo tempo que aquelas mulheres estavam felizes pela ressurreição do seu mestre, é compreensível também que elas estavam morrendo de medo, porque elas viram aquele anjo que tinha aquele aspecto assustador, e agora o próprio Jesus que elas tinham visto ser crucificado dias atrás, agora estava na frente delas, né? E
com outra aparência, né? Não que o rosto de Jesus mudou em si, mas quando Jesus ele foi crucificado, ele possivelmente estava magro e cheio de machucados, e agora ele estava com uma aparência glorificada. Tanto é que alguns relatos bíblicos mostram que as pessoas tinham dificuldades de reconhecer Jesus ali à primeira vista. E quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estavam dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. É interessante a gente destacar que um soldado romano ele poderia ser punido com a morte por abandonar o seu posto ou dormir na guarda, como é relatado aqui. O que é interessante é que os anciãos eles sabiam que os guardas não inventaram aquela história. Eles tomaram aquela história como verídica, que de fato Jesus ressuscitou e que de fato veio um anjo do céu e rolou a pedra do sepulcro. No entanto, eles não se arrependeram, mas subornaram os guardas e não deixaram que essa história chegasse ao povo. Talvez, naquele momento, os anciãos se deram conta de que Jesus era o Filho de Deus e eles o haviam crucificado. Mas como eu disse, eles não se arrependeram. E é bem possível que até antes mesmo desse acontecimento eles já soubessem que Jesus era o Filho de Deus. Mas eles fizeram o que fizeram porque eram pessoas más de verdade. Não importa o sinal ou o milagre, o que eles tenham visto de Jesus, eles não iam crer, porque eles eram verdadeiramente filhos do diabo, como o próprio Jesus disse. E o próprio Jesus disse também que o único sinal que lhe seria dado seria o sinal de Jonas, que passou 3 dias na barriga do peixe e ressuscitou, por assim dizer. E é o que eles estão testemunhando agora mesmo. E é engraçado que esses anciãos, eles eram mais crentes na ressurreição de Jesus do que os próprios discípulos de Jesus, porque eles já dão instruções aos guardas para que vigiem o sepulcro, né, o túmulo de Jesus, esperando que Jesus de fato ressuscitasse, que acontecesse alguma coisa. Já os discípulos não, ninguém estava esperando por Jesus. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse até o fim dos tempos, ou até o fim dessa era, tem outras traduções que usam termos semelhantes a estes, é interessante. Mostra a grandeza de Cristo, porque não necessariamente tudo vai acabar. Aqueles que creem em Jesus terão a vida eterna com Jesus. Só que quando Jesus ele fala do tempo, Jesus ele mostra que ele é maior do que o próprio tempo. Foi ele que criou o tempo. E o tempo, como nós conhecemos hoje, esse sim vai acabar. Mas a obra de Cristo permanece para sempre. Jesus ele acabou de remir todos aqueles que nele creem. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas agora, por meio do sacrifício de Jesus, nós podemos novamente ter comunhão com Deus. E esse sacrifício dele é atemporal. Vai além do tempo.
Então esse mundo de sofrimento, de injustiça, tudo vai acabar. Vai dizer lá no livro de Apocalipse que todas as coisas serão feitas novamente. E o tempo talvez nem exista mais, porque a gente não vai mais precisar do tempo, a obra já estará totalmente consumada. Quando Jesus ele fala que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, o Filho de Deus tem poder sobre a terra e sobre as forças celestiais. Ou seja, ele tem realmente todo o poder e toda a autoridade. Assim como na parábola dos talentos, que o Senhor se ausentou daquela terra, Jesus também ascendeu aos céus. Agora, cabe a nós refletirmos a luz de Cristo aqui na terra. Não é uma recomendação de Jesus, mas sim um mandamento. E aqueles que obedecem os mandamentos de Cristo, esses são os que de fato o amam. Porque assim como na parábola dos talentos, Jesus ele vai voltar para prestar contas conosco do que cada um fez com os seus talentos. Jesus não nos deixou sozinhos, ele prometeu que estaria sempre conosco, e agora ele habita em nós, através do seu Espírito Santo. Jesus nos disse para ensinar o Evangelho às pessoas e fazer discípulos. Você leu todo o Evangelho de Mateus, viu todas as obras de Cristo, tudo que ele fez. E agora fica a pergunta, fica a reflexão. Você tem obedecido ao mandamento de Jesus? Você tem pregado o Evangelho? Você tem feito discípulos? Ou tem sido apenas um crente acomodado, que não faz diferença na sua casa, não faz diferença na sua escola, não faz diferença no seu trabalho e não faz diferença na sociedade? Aqueles que de fato amam a Cristo obedecem os seus mandamentos.